Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 3.2, tá? Aquela aula de revisão dos conteúdos onde nós vamos resgatar aí os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar de conceitos trabalhados na aula passada, você está lembrando do que se tratava, do que falávamos? Está lembrando? Se você falou ou pensou potências de 10, ordens de grandeza, notação científica, você acertou, você está por dentro, né? Então, vamos nessa. Olha só. Por que usamos as potências de 10? Aí você fala assim, professor, esse é um assunto que à primeira vista, parece muito aquele conteúdo de matemática, né? Aí parece, por que esse assunto aí está na física? Por que é trabalhado isso na física? Pensa o seguinte, na física, como é uma ciência da natureza, ciência experimental, se estuda coisas muito pequenas, né? Há fenômenos que acontecem na ordem do muito pequeno e, por outro lado, se mede e se calcula objetos muito distantes ou com bastante massa, massivo. Então, isso vai te dar valores extremamente grandes ou há medidas que são valores extremamente pequenos. Então imagina que se você tivesse que escrever aí toda vez que fosse representar a massa de alguma coisa, a carga elétrica de alguma coisa, né? Se tivesse que escrever um monte de zeros à direita do número ou um monte de zeros à esquerda desse número, seria uma coisa impraticável, seria uma coisa inviável. Então, para superar esse problema, que seria a escrita de um número muito grande ou muito pequeno, a física acaba emprestando um recurso matemático chamado potência de base 10, né? Então, a gente vai usar as potências de base 10 para poder fazer uma expressão melhor, uma expressão mais prática, né? Na escrita desses números, ó, quando eles são muito grandes ou quando são números muito pequenos, ok, pessoal? Então, aqui, ó, em alguns casos, apenas consideramos a ordem de grandeza. Então, assim, escrever um número em notação científica, escrever ele com aquela base 10, depois considerar que aquele número tem um coeficiente que tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ok, isso estaria em notação científica. Em seguida, você vai considerar o quê? Ordem de grandeza. É pensar na potência de 10 mais próxima daquele número, ok? Então aqui, ó, como escrevemos os números em notação científica, né? Aqui, você vai considerar isso aqui, ó. Um coeficiente x que multiplica por uma base 10 elevado a um expoente n. Então, n vai ser um número inteiro. E esse coeficiente aqui, professor, tem alguma regra? Tem. A única regra é essa aqui, ó, para ele. Qual que é a regra? Ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Se ele respeitar essa regra, então você consegue escrever um número em notação científica, ok? Bem simples. Agora, operações com potências de base 10. Você consegue fazer operações com as potências de base 10? Consegue somá-las, subtraí-las? Consegue multiplicar? Consegue dividir? Consegue fazer uma potência de potência? E a resposta para todas elas é sim. Só que existem algumas regras, né, para você poder fazer isso. Então, por exemplo, eu só consigo fazer adição e subtração contanto que eu tenha, ó, a base com expoente igual. Se a base tiver um expoente diferente, inicialmente você não consegue nem somar e subtrair. Significa que você vai ter que fazer uma manipulação algébrica ali para transformar essas bases iguais. Ok, pessoal? Então, olha só. Agora, nós vamos dar um tempo, né, para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões, espero que tenha acertado e agora nós vamos corrigir no passo a passo e ver se você acertou. Primeira questão. Questão 1. Descoberto em 1930, o corpo celeste Plutão
fica localizado na região composta por milhões de corpos celestes gelados, que possuem uma distância entre 4,5 bilhões e 7,5 bilhões de quilômetros do Sol. Já Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, ficando entre a Terra e Júpiter, a 227 milhões de quilômetros do Sol. É um planeta formado por uma superfície rochosa e atmosfera rica em dióxido de carbono, CO2. Escreva os números que correspondem às distâncias entre Plutão e o Sol, e o Marte e o Sol, em notação científica e realize a soma desses valores. Então, olha o que a questão pede. Ele quer que você escreva em notação científica qual é a distância de Plutão até o Sol, qual é a distância de Marte até o Sol e depois você vai fazer uma soma deles, ok? Então vamos lá, distância 1, 4,5 bilhões de quilômetros, né? Então tá aqui, ó, você escreveu o número aqui, né? 4,5 bilhões de quilômetros, escreveu o número, ele é um número extenso, ok? Ele está escrito em notação científica? Não, ele vai ser escrito em notação científica. Como? A vírgula está aqui, né? E ela tem que vir para cá. Aí você vai contar quantos saltos a vírgula vai ter que dar para chegar até aqui. São quantos saltos? 9. Então, 9 saltos, né? 9 avanços da vírgula para a esquerda. Então, vai te dar o quê? 4,5 vezes 10 elevado a 9. Isso quilômetros. Qual que é a outra distância? 7,5 bilhões de quilômetros. Escreve o número por extenso, está aqui, ó. A vírgula está aqui, ela precisa estar aqui, né? Então, vai ser saltos para a esquerda. Nesse caso, quantos saltos? Vai contando. Quantos saltos? Também 9. Então, vai ser 7,5 vezes 10 elevado a 9. Agora sim, professor, eu tenho as duas distâncias, ó, escritas em notação científica. Ótimo. E depois ele quer o quê? Aqui, ó. 227 milhões de quilômetros. Está escrito por extenso. Em notação científica, a vírgula sai daqui e ela tem que chegar aqui, né? Quantos saltos? Olha lá. 2,27 vezes 10 elevado a 8. Ok? Agora tem que somar, né? 4,5 vezes 10 a 9. 7,5 vezes 10 é 9 e 2,27 vezes 10 a 8. Aí tem um alerta aí. Professor, eu posso somar tudo direto? Aí que está o problema. Não pode, não. Por que não? Aqui está ok, ó. As duas potências, os dois expoentes estão iguais. Mas aqui não. Aqui está 8, né? Então, para eu poder somar, ou deveria estar todo mundo 8 ou todo mundo 9 como expoente, tá? E aí, nesse caso, fica mais fácil eu alterar somente o terceiro, né? Eu tenho 2,27 vezes 10 elevado a 8. Posso reescrevê-lo, trazendo a vírgula uma casa para a esquerda e escrevendo como 0,227 vezes 10 a 9, ok? Agora sim, a base 9 está igual para todos, e aí eu posso somar os seus coeficientes, né? Somando os coeficientes, 4,5. 4,5 mais 7,5 mais 0,227, vou obter 12,227. E a base 10 eu vou repetir, vezes 10 elevado a 9. Ok? Então aí, ó, questão tranquila, né? Questão tranquila. Ainda poderia, né? Ainda poderia reescrever como 1,2227 vezes 10 elevado a 10. Ainda poderia, tá? Não estaria errado. Continuando. Questão 2. O acelerador de íons pesados relativísticos em Brookhaven, Estados Unidos, foi inaugurado com a colisão entre dois núcleos de ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de elétrons-volt. Né? 10 trilhões de elétrons-volt. Os cientistas esperam, em breve, elevar a energia a 40 trilhões de eletronvolt, para simular as condições do universo durante os primeiros microsegundos após o Big Bang. Isso aí é um texto de Ciência Hoje, setembro de 2020. Sabendo que 1 eletronvolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, a ordem de grandeza da energia em joules que se espera atingir em breve com o acelerador de Brookhaven é de
Olha que interessante. Vamos lá. Então, para transformar 40 trilhões de eletronvolts em joule, basta multiplicar esse valor pelo seu correspondente em joule. Então, vamos ter 40 trilhões, né? Então, 40 trilhão 10 elevado a 12, ok? E aí vai ficar 40 vezes 10 elevado a 12. 40, né? Esse 10 aqui, esse zero que está aqui, ele vai sumir e vai somar uma unidade do expoente, porque 40 é 4 vezes 10 elevado a 1. Aí fica 4 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 12, né? O que vai te dar 4 vezes 10 elevado a 13, tá? Ok? Continuando, aí, 4 vezes 10 elevado a 13. Isso multiplicado pelo valor em eletronvolts, né? Então vai ser 4 multiplicado por 1,6. E aí aqui a minha base 10, eu repito a base 10 e vou somar os expoentes, né? Vou somar os expoentes. Então vai ficar 13 mais menos 19. Então 4 vezes 1,6, 6,4. E 13 mais menos 19 vai dar o quê? 10 elevado a menos 6. Então 6,4 vezes 10 a menos 6. Ok? E aí, as notações científicas devem seguir o seguinte formato, né? X vezes 10 elevado a y, em que essa regra tem que ser respeitada. O x ele tem que estar maior ou igual a 1 ou menor que 10. Sabendo disso, a ordem de grandeza vai ser a seguinte. Eu vou olhar para o número que está aqui na frente, eu percebo que ele é maior do que 5,5, então eu vou fazer um arredondamento para cima, vou somar uma unidade. Irei somar uma unidade no expoente, porque 6,4 é maior do que 5,5. Se o número aqui na frente fosse menor, eu manteria a ordem de grandeza como sendo a potência que está ali, ok? Então, 6,4 maior que 5,5, vamos arredondar para cima, então vai ter 10, que estava elevado a menos 6, adicionou uma unidade, ficou 10 elevado a menos 5, né? O que corresponde aí, ó, 10 a menos 5, é a ordem de grandeza, tá? Corresponde à letra D. Questão 3. Vamos lá. Questão 3. Questão 3. Uma das principais provas de velocidade de atletismo é a prova de 400 metros rasos. Opa! No Campeonato Mundial de Sevilha, de 1999, o atleta Michael Jordan venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Então, bem tranquilo, né? Vamos lá. 43,18. Bom, a vírgula está aqui, né? Para ficar em notação científica, a vírgula tem que andar uma casa para cá e ficar entre o 4 e o 3. Então, eu vou ter 4,318 vezes 10 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque a vírgula só andou uma casa para a esquerda, né? Então, bem simples. Aí, vamos ter aqui, ó, letra D, tá? Então, é uma questão bem tranquila. Questão 4. Questão Enem. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. Passou perto. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Olha que perigo, né? Então aí tem aqui a trajetória da Lua, ó, né? Trajetória da Lua, e o asteroide conseguiu fazer isso aqui, né? Uma corda, né? Essa corda, ele passou aqui, ó, bem próximo. Então, asteroide de tamanho 400 metros, né, de diâmetro, equivale ao tamanho de um porta-aviões. Proximidade da Terra, 325 mil quilômetros. E quando foi a passagem dele? Aqui, ó, 8 de novembro, às 21h28, no horário de
Brasília. Então, o asteroide se aproximará o suficiente para que cientistas possam observar detalhes da sua superfície. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Y55 passou da superfície da Terra em quilômetros é igual a... Então, aqui é em notação científica, né? Vamos lá. Eu vou olhar para o valor que está ali, ó. 325 mil quilômetros, então vamos escrever ele por extenso aí com todos os zeros, 325 mil quilômetros. Vou analisar que a vírgula está aqui e a vírgula tem que ficar aqui, ó, né? Ou seja, a vírgula vai ficar aqui por quê? Porque vai ficar 3,25 e 3,25 está entre 1 e 10, né? Então está nesse intervalo. Então, nesse caso, fica 3,25. Aí eu tenho que contar quantos saltos a vírgula vai dar aqui, ó. Né? São 5 saltos, então vai ficar 3,25 vezes 10 elevado a 5, tá? Isso aí vai ser, ó, vai bater com a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, é uma questão tranquila. Requer sempre atenção, um pouco de expertise no começo, quando você começa a ver esse assunto pela primeira vez. Talvez a confusão que possa aparecer é você falar assim, professor, como que eu vou saber qual é a posição que eu vou ter que parar a vírgula? E se eu parar aqui, ó? Se eu parar a vírgula aqui, ficaria o quê? 325. Não está entre 1 e 10. Se eu parar aqui, ó, 32,5. Não fica entre 1 e 10. Mas se eu parar aqui a vírgula, 3,25. Isso fica entre 1 e 10. Então satisfaz a definição para a notação científica. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Ó, questão 5, questão Enem. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular, com as dimensões dadas por, aí ele vai ser 60 metros, né, por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da sua carga vazará. Ou seja, é um procedimento de segurança aí com relação a impacto ambiental. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C, tá? E aí na imagem está a representação aqui, o que é o compartimento A, compartimento B e compartimento C, tá? Essa imagem deixa claro aqui, ó. Se trata de uma dimensão de 60 metros por 10 metros e a altura 10 metros. Ao invés de ser um único volume, né, ele separou em 3 volumes iguais por essas paredes aqui, ó, ok? Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado será de... Então vamos lá. O que eu tenho que pensar aqui? O volume do vazamento, qual é? Vamos calcular aqui. Vai ser 20, né? 20 multiplicado por 10 multiplicado por 7. Aí, mais 60 multiplicado por 10 e multiplicado por 3, ok? Esse compartimento, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Dividindo aqui, né? 60 para 3, né? Você vai ter 20, ok? Aí essa dimensão aqui, 10. E a outra dimensão de altura, cadê? Dimensão de altura, 7, né? Multiplicou. E ele vai ter quanto aqui? 3.200, né? Isso é metros cúbicos. Aí você fala assim, professor, como que ele vai separar em metros cúbicos, né? Como que ele vai converter metros cúbicos para a potência de 10? Primeiro você vai ver aqui, ó, a vírgula tá aqui, né? E essa vírgula, ela vai ter que andar para onde? 1, 2, 3. Ela tem que ficar aqui, ó, entre 3 e 2, certo? Ela vai ficar entre 3 e 2, tá aqui, 3 e 2.
A base 10 você repete aqui, base 10. E aí a vírgula andou quantas casas para a esquerda? Ela deu quantos saltos? 3, né? Foi 3 saltos, então ficou 3,2 vezes 10 a terceira, ok? Isso aí, metros cúbicos, ok, pessoal? Então, olha só, um pré-requisito aí, né, para a aula 4.1, 5.1, como entender o movimento uniforme, né? Quer que desenhe? Isso aí é um vídeo lá do Descomplica, ok, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau!